O telescópio do meu vizinho apontava direto para o meu quarto. Alguns meses atrás, um homem se mudou para a casa em frente à minha. No primeiro dia, notei algo estranho. Ele havia montado um telescópio na janela, apontado diretamente para o meu quarto. Tentei ignorar, mas a sensação de estar sendo observada não ia embora. Dias depois, ele bateu à minha porta para se apresentar. Uma das primeiras coisas que disse foi que eu valeria a pena ir para a cadeia. Meu sangue gelou. Fechei a porta, mas ele insistiu até que eu abrisse de novo, deixando claro que ele não era bem-vindo. Ele apenas me encarou, sorriu e foi embora. Corri para o quarto. O telescópio continuava apontado para mim. Fui à polícia no dia seguinte. Expliquei tudo. Disse que estava com medo. Eles ouviram, mas não levaram a sério. Perguntaram se eu não estava imaginando coisas. Disseram que não era ilegal ter um telescópio e que eu precisava de provas concretas. Voltei para casa me sentindo invisível. Então piorou. Uma noite, enquanto me preparava para dormir, vi a silhueta dele na janela. Os movimentos eram diferentes, frenéticos. Percebi, horrorizada, que ele estava se masturbando enquanto me observava. Quando notou que eu o via, não parou. Pelo contrário, aquilo me fez passar mal. Vomitei no banheiro e passei a noite inteira acordada. Voltei à polícia, contei tudo. Disse que tinha medo de que ele entrasse na minha casa. Falei até do meu ex, que já tinha sido stalker, tentando explicar o quanto aquela situação era real para mim. A resposta foi a mesma. Eu deveria me mudar ou comprar cortinas melhores. Sem ajuda, percebi que precisava agir sozinha. Com o tempo, ele começou a deixar presentes na minha porta. Flores, chocolates, um livro que eu tinha mencionado em uma conversa casual. Depois passou a me entregar os presentes pessoalmente. Até que um dia apareceu com uma caixa. Dentro havia 2 sapos mortos, arrumados como se fossem um casal. Disse que eles estavam juntos para sempre. Foi ali que entendi que ele era perigoso. Decidi fingir amizade. Achei que se eu parecesse próxima, ele não me machucaria. Convidei-o para um café. Ele tentou me abraçar, elogiou meu quarto, deixando claro que falava das vezes em que me observou. Meu corpo inteiro tremia, mas mantive a calma. Passei a ir ao apartamento dele também. Sempre notei que havia um quarto que ele nunca deixava eu ver. Uma noite, quando tentei ir até lá, ele agarrou meu braço com força e inventou uma desculpa qualquer. Eu sabia. Aquele quarto escondia algo. Então fiz um plano. Levei vinho até a casa dele e, em um momento em que ele não percebeu, coloquei algo na bebida. Quando ele adormeceu, procurei a chave do quarto trancado. Encontrei no bolso da carteira dele. O que vi ali dentro foi pior do que qualquer coisa que eu imaginava. As paredes estavam cobertas de fotos minhas. Fotos tiradas pelo telescópio. Fotos minhas em restaurantes na rua, dentro do meu próprio apartamento. Desenhos, bilhetes, objetos pessoais meus que haviam sumido. Ele havia criado um verdadeiro santuário dedicado a mim. Fotografei tudo. No dia seguinte, fui direto à polícia com as provas. Pela primeira vez, me ouviram. Ele foi preso ainda naquele dia. Descobriram que já tinha histórico de perseguição. Quando o levaram algemado, ele me olhou como se eu o tivesse traído. Eu não senti nada além de alívio. Hoje estou longe daquela casa, longe daquela rua. Carrego cicatrizes psicológicas profundas. Ainda tenho medo quando alguém toca a campainha, mas sei que ele está preso. E isso, por enquanto, é o que me permite dormir. Defendi minha namorada e fui eu quem acabou preso. Há cerca de 1 ano, eu e minha namorada, Madison, fomos a uma festa. Depois de algumas horas, nos afastamos do barulho e entramos em um cômodo vazio para ficar a sós. Em determinado momento, fui ao banheiro. No caminho de volta, ouvi o grito dela. Corri imediatamente. Quando entrei no quarto,
Vi um homem tentando forçá-la enquanto ela o empurrava, desesperada. Não pensei. Dei um soco por trás e bati nele até ele cair desacordado. Só parei quando tive certeza de que Madison estava segura. Saímos da festa acreditando que aquilo tinha acabado ali. No dia seguinte, a polícia bateu à minha porta. Fui algemado e acusado de agressão agravada. Tentei explicar o que realmente tinha acontecido, mas ninguém quis ouvir. Fui levado preso. Madison conseguiu pagar a fiança, mas o processo se arrastou por meses. No tribunal, os amigos do agressor disseram que eu tinha sido o provocador. O depoimento de Madison não valeu nada. Fui condenado a 7 meses de prisão. A cadeia era um lugar vazio e repetitivo. Os dias eram todos iguais: as paredes, os horários, o silêncio. Minha maior angústia era pensar se Madison ainda estaria ao meu lado quando eu saísse. As visitas dela eram a única coisa que me mantinha em pé. Mas, mesmo ali, eu sentia algo diferente. Ela parecia cansada, sobrecarregada, e nunca me dizia o motivo. No dia da minha libertação, vi Madison me esperando do lado de fora. Abracei-a como se nunca mais fosse soltar. No caminho para casa, sugeri passar na casa da mãe dela para comer algo de verdade. Ela evitou o assunto. Foi então que me contou a verdade. A família dela havia dado um ultimato. Ou ela me deixava, ou perdia a família. Eles acreditavam que eu era violento. Mesmo sabendo da verdade, escolheram confiar no veredito do juiz, não na própria filha. Madison escolheu ficar comigo e foi expulsa de casa. Passou meses se virando sozinha, sem me contar nada para não me sobrecarregar enquanto eu estava preso. Meses depois, em uma noite comum jogando cartas, vi Madison desabar. Ela sentia a falta da família mesmo depois de tudo. Aquilo partiu meu coração. Decidi tentar consertar o que estava quebrado. Liguei para a mãe dela. Fui humilhado, chamado de agressor, mas engoli tudo por Madison. Marcamos um encontro em um parque em local público. Quando nos sentamos, contei exatamente o que aconteceu naquela noite. Madison confirmou tudo, chorando. Pela primeira vez, a mãe dela acreditou. Ela pediu desculpas, chorou. Disse que falhou como mãe. Nada voltou a ser como antes, mas aos poucos a relação foi sendo reconstruída. Ainda existe dor, desconfiança e cicatrizes profundas. Mas seguimos em frente. O mais injusto de tudo não foi ter sido preso. Foi saber que proteger quem você ama nem sempre é suficiente para que o mundo enxergue a verdade. Vi minha filha perder completamente a sanidade e não pude impedir. Minha filha começou a mudar quando tinha 17 anos. Disse que era não binária, mas só às vezes. Eu tentei entender, apoiar dentro do que eu conseguia. 2 anos depois, ela apareceu do nada dizendo que estava grávida de 4 meses e que a culpa era minha. Disse que engravidou porque eu não a coloquei em bloqueadores hormonais. Fiquei em choque, mas o pior veio depois. Ela afirmou que via o bebê como um irmão e que esperava que eu o criasse como se fosse meu. Disse que essa era minha obrigação. Quando deixei claro que isso não aconteceria, ela se trancou no quarto e ficou lá por horas, chorando e gritando. Naquela mesma noite, arrumou algumas coisas e foi embora. Antes de sair, ainda me disse que havia avisado a polícia de que estava saindo por vontade própria, como se eu fosse denunciá-la como desaparecida. Disse que só voltaria quando eu aceitasse as condições dela. Dias depois, marcou um encontro em local público comigo e com a pessoa que a engravidou. Descobri então que se tratava de alguém do antigo grupo de amigos dela, uma pessoa que eu já havia expulsado da minha casa no passado por comportamento sexualmente perturbador. A conversa foi um desastre. Essa pessoa me atacou verbalmente, dizendo que eu era uma mãe horrível, que tinha destruído minha filha e que agora deveria criar o bebê enquanto ela se curava. Disse que não criaria o filho deles. Sugeri adoção.
Eles responderam que se eu não aceitasse, eu nunca veria o bebê. Semanas depois, minha filha apareceu grávida à minha porta. Estava irreconhecível. Falava sem parar, não dormia, parecia viver em outro mundo. Dizia que fazia parte de uma comunidade, quase um culto, onde ela e outras pessoas criariam a próxima geração. Falava em poderes, em destino, em missão. Nada fazia sentido. Ela ficou um tempo na minha casa. Não cuidava de nada, não limpava, não demonstrava preocupação real com o bebê. Mentia sobre consultas médicas. Quando entrou em trabalho de parto, descobriu-se que ela nunca tinha feito pré-natal. No hospital, teve surtos violentos. Xingou médicos e enfermeiros. Dizia ser uma espécie de rainha perseguida. Aquilo não era apenas rebeldia. Era algo muito mais grave. O bebê nasceu saudável, contra todas as probabilidades. Na mesma noite, minha filha simplesmente foi embora do hospital. Abandonou o recém-nascido sem olhar para trás. Como o hospital era um ponto legal de entrega segura, ela não foi responsabilizada. O bebê foi encaminhado para a adoção. Desde então, minha filha desapareceu novamente. Sei que está vivendo em um acampamento, envolvida com pessoas perigosas, convencida de que tem poderes e que está acima de todos. Não sei se um dia ela vai voltar a ser quem era. Não sei se vai sobreviver. Eu vi minha filha enlouquecer diante dos meus olhos. E a pior parte é saber que amar alguém nem sempre é suficiente para salvá-la.